Antes de lermos pela palavra, eu gostaria também de convidar os irmãos a orar pelo Ministério de Louvor, visto a grande responsabilidade que eles têm de nos guiar à adoração. Amém? Vamos orar pelo Ministério de Louvor também? Senhor, nós queremos apresentar o Ministério de Louvor perante a Ti. Nós sabemos, Pai amado, que cada um membro desta igreja tem uma função no Teu reino. E o Ministério de Louvor tem essa função, Pai amado, que é uma função muito cara, Senhor, de nos representar em voz no início da adoração, nos levar para um ambiente de adoração. Meu Pai, que nós continuemos buscando ao Senhor, Pai amado, e esse Ministério de Louvor continue dando frutos na Tua casa. Pai amado, levanta cada vez mais estas pessoas para fazer o serviço do Senhor de maneira excelente, e que a Tua igreja possa colher frutos, como a Cidinha falou, esta pequena igreja, nesta cidade tão pequena, possa colher frutos deste reino maravilhoso que o Senhor implantou através do Teu Filho. Toma a palavra também em Tuas mãos, fala conosco, meu Pai, esta noite. Senhor, nós somos necessitados da Tua palavra, nós precisamos estar famintos pela Tua palavra. Então usa-nos desta noite para entendermos através do poder do Teu Espírito as verdades que esta palavra nos revela. Fala a nós nesta noite, conforta e consola o nosso coração, que nós possamos sair daqui regozijados por aprender um pouco mais a Tua palavra, em nome de Jesus. Nós vamos ler o livro de Atos, no capítulo 10, a partir do versículo 34, dando continuidade ao que os irmãos já sabem, a nossa pregação expositiva, que tem como finalidade expor o texto bíblico baseado no que o autor quis dizer para nós. No versículo 34 diz assim, todos acharam? Então Pedro começou a falar, ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, depois que eles o mataram, pendurando-o no madeiro, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis, que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Amém? Podeis assentar, nós já oramos pela palavra. Acredito que não seja novidade para ninguém entre nós que nós estamos expondo o livro de Lucas, o livro de Atos, escrito por Lucas. Estamos agora no capítulo 10, estamos perto de finalizar uma história que diz respeito a todos nós. A história de quando o evangelho foi direcionado a nós, homens impuros, como os judeus achavam, homens gentios, homens e mulheres, é claro. E agora nós estamos no final do capítulo 10 e vamos tentar entender esta noite como isso conversa com o nosso dia a dia. Ao preparar a mensagem, eu fiquei
fiquei pensando em como trazer a gente para a realidade na qual esse texto ele está sendo narrado. Porque aqui, para nós é um pouco difícil de entender como Pedro, sendo um judeu, vai discursar em uma casa que só tem gentios. Para nós não é tão simples ver a cena de um judeu discursando em uma casa de um italiano. Italiano que já foi explicado aqui nas pregações anteriores, que quer dizer, ele era romano de sangue. Ele não era um romano que comprou a cidadania. Ele não é um romano que nasceu em alguma terra, mesmo sendo filho de outro italiano. Ele é um italiano que nasceu na terra da Itália. Então, para Pedro, para a gente entender isso aqui, está acontecendo algo muito gritante nesta sala que estamos ambientados. Pedro está sendo observado por vários gentios. Na minha tentativa de nos trazer para este tempo, como a igreja seria, como seria nós pregando para este público, me veio alguns exemplos. Dentro desses exemplos que me vieram, eu imagine você é convidado para pregar o evangelho em uma casa e lá tem um monte de gente de cabelo pintado, cheio de tatuagem, de alargador, com cabelo grande. E você que é um crente normalzinho, você olha para aquilo e fala, meu Deus, o evangelho vai chegar a eles? Mas aí, nós como já entendemos o evangelho que é para todo mundo, não seria tão gritante pensar assim. Mas aí você começa a imaginar que na sua infância alguém te fez um mal tão grande e hoje você não consegue nem lidar muito com essa pessoa. Então Deus vai pegar você e vai levar na casa desta pessoa que te fez muito mal. E dessa pessoa que te fez muito mal, Deus olha para você e fala, eu quero salvar ele. E você vai ter que lutar dentro de si entre a raiva, o ódio, a inimizade, a falta de perdão que tem dentro do seu coração, para tentar levar o evangelho para esta família. Eu quero que você perceba que para Pedro isso aqui não é tão simples. Para nós, os gentios sentados ouvindo a palavra de Pedro é maravilhoso, mas para Pedro é algo muito difícil. E eu iniciei a pregação nesse tom, para vocês perceberem que Deus está quebrando todo tipo de preconceito que pode haver dentro do povo de Deus. Deus está quebrando todo tipo de preconceito que pode impedir o propagar da palavra de Deus. Nós já viemos tratando aí o capítulo 10, quem pregou o capítulo 10 fomos eu, o pastor Márcio e agora eu novamente. E nós falamos bastante sobre como aquela visão de Pedro, onde comer aqueles animais era gritante para Pedro. Eu e Márcio enfatizamos bastante sobre como para Pedro isso aqui não é só uma dificuldade alimentar, não é só uma seletividade alimentar, mas seria pecaminoso para Pedro comer aquilo. Só que agora está se cumprindo o que Deus estava preparando Pedro, que antes era apenas sobre comida, mas agora é sobre total preconceito judeu. E observe, se eu e você ficarmos só lendo como preconceito judeu, fica parecendo que nós não temos esse tipo de dificuldade, mas nós temos. E muitas vezes nós temos. Aqui no versículo 34, diz, então Pedro começou a falar e ele disse, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. No livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 27, diz assim, que essa é a religião verdadeira, cuidar dos órfãos, das viúvas e se livrar da contaminação do mundo. O que o Pedro está dizendo aqui de maneira bem direta é que Deus não está ligando muito se você é rico, se você é pobre, se você é branco, se você é baiano, se você é paulista, se você é pirajuiense, se você é estadunidense, se você é africano, ele não está ligando para isso. Ele está ligando se você é aceitável a ele. E eu e você já aprendemos, porque provavelmente, se você já viu na igreja uns 6 meses, eu gosto de falar desse tempo, você já ouviu dizer que você é pecador e que nossa salvação está na mão de Jesus Cristo. Mas existe em Deus uma vontade de ver em nós pessoas aceitáveis.
Existe em Deus uma vontade de olhar para os seus filhos e se alegrar na justiça dos seus filhos. E aqui Pedro começou a perceber que a justiça dos judeus não estava no fato de terem nascido do sangue de Abraão. Porque até então, os judeus acreditavam que por serem filhos de Abraão, eles estavam cobertos de um manto de justiça. Mas Pedro agora entende que não é isso que o torna aceitável a Deus. De certo modo, Pedro começa a perceber que não tem nada a ver com o seu sangue. De certo modo, não tem nada a ver com a sua condição social. De certo modo, não tem nada a ver com a terra onde ele nasceu. Tem a ver simplesmente se esta pessoa é aceitável por Deus. Irmãos, começar a entender isso primeiro, já coloca Pedro em uma situação extremamente desconfortável. Porque ele está desfazendo agora de tudo que ele aprendeu. De tudo que ele aprendeu está sendo desfeito. Começou naquela visão lá em Jope, na parte de cima daquela casa, quando ele viu os animais descendo. Depois ele vai em caminho com os gentios para Cesareia. Quando chega em Cesareia, o preconceito dele já está, graças a Deus, indo embora. E eu e você não podemos pensar de maneira nenhuma que isso é exclusivo de Pedro. Porque muitas vezes tem certas coisinhas que nos afastam de ser uma bênção na vida do nosso. Muitas vezes pode ser uma opinião filosófica. Então alguém acredita em alguma coisa que você não acredita e por isso você não quer ter comunhão com aquela pessoa. Talvez ela acredita que a terra é plana, só para fazer um exemplo bem absurdo aqui. Mas também pode ser uma questão religiosa. Então ele pode ler a Bíblia de uma maneira diferente que você, e porque ele lê a Bíblia de maneira diferente de você, você não quer ter comunhão com ele. Talvez possa ser uma questão política. A pessoa quer votar em Lula, a pessoa quer ser bolsonarista, a pessoa quer ser lulista, e por causa disso você não quer ter relacionamento com essa pessoa. Talvez possa ser uma questão de cultura. Aquela pessoa aprendeu de uma maneira e você aprendeu de outra. E porque nós somos diferentes, eu não quero ter comunhão com aquela pessoa. Então observem que não é só Pedro que faz acepção de pessoa. Nós somos assim. E a pergunta é, será que Deus vai ter que descer um lençol do céu perante a você e te orientar a matar e comer para que todos os seus preconceitos possam ir embora? No versículo 36, me perdoe, começa, para mim esse versículo, eu poderia, se não fosse pregação expositiva, parar no versículo 36 e ficar aqui a noite toda. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Aleluia. Talvez na sua versão, este é o Senhor de tudo. Aleluia. Irmãos, existe um autor que lhe diz assim, não tem 1 centímetro do universo que Jesus não possa dizer, é meu. Vou repetir. Não existe 1 centímetro do universo que Jesus não possa dizer, é meu. E esta é a palavra do Evangelho. A palavra do Evangelho é que toda a autoridade me foi dada. Portanto, o quê? Ide e pregar o Evangelho. Sabe por que nós vamos e pregamos o Evangelho? Porque Jesus é o Senhor de tudo. Aleluia. Irmãos, o nosso Deus está com tudo sobre controle. O nosso Deus está mantendo todas as coisas no poder da sua mão, porque Ele é o Senhor de todos. Nada que acontece na terra, nada que aconteceu ontem, nada que acontece hoje, nada que acontecerá amanhã, fugiu do grandioso e maravilhoso poder do nosso Deus. Essa palavra tem que trazer um consolo para o seu coração, porque nós vivemos em tempos difíceis, em tempos maus. Eu tenho sofrido muito com a morte ultimamente, pensando em como a morte, ela quebra a paz e a alegria da igreja em si. Como a morte
traz um problema para a nossa alegria constante, como a morte traz um problema para a nossa celebração e a nossa comemoração e as nossas festas constantes. Mas a Bíblia fala que todas as coisas estão sob o controle de Deus. E por que isso traz? O que isso tem a ver com a morte? Muitas vezes nós estamos inconformados com muitas coisas e não tem nada mais que nos deixe inconformados do que a morte do justo. Mas tudo isso está sob o controle de Deus. E quando eu falo de morte, é para ir já bem lá no profundo. Porque talvez você esteja chateado com uma pessoa que perdeu o emprego. Talvez você esteja chateado com uma pessoa que foi traída. Talvez você esteja chateado porque aquela pessoa não está na posição que ela devia estar. Mas essas chateações, todas elas, sempre vai ter alguém que não vai estar chateado. Mas a morte é um problema para todos nós. Só que aqui, esta é a palavra que tem que ser pregada. Jesus Cristo é o Senhor de todos. Eu e você temos muitos problemas na nossa vida. Talvez você esteja passando por um luto, talvez você esteja passando por uma dificuldade financeira, uma dificuldade na área da saúde, talvez você esteja com um relacionamento quebrado, talvez você esteja buscando uma resposta de Deus e tudo isso tem te afligido, tudo isso tem tirado a sua paz. Só que você não pode esquecer que Jesus Cristo é o Senhor de tudo. Por isso, quando você entende isso, fica fácil aquele texto: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Irmãos, alegre-se, porque o Cristo Rei está reinando de hoje até a eternidade. E se algo na sua vida fugiu do seu controle, tranquilo, sem problema, porque não fugiu do controle dele. Então a gente poderia, como eu falei, continuar aqui nesse versículo e poderíamos passear pela Bíblia, caminhar pela Bíblia, ver quantas vezes para nós homens na Bíblia mostrando isso. Parecia tudo perdido, mas para Deus estava tudo muito tranquilo. Gosto muito de citar Daniel na cova dos leões, os amigos dele na fornalha de fogo, José sendo vendido como escravo, Davi perseguido pelo seu próprio rei, o rei da nação, Jeremias não sendo escutado pelo seu povo enquanto ele pregava a mensagem dele, Isaías tendo que andar nu. Todos esses sofreram muito mais que nós. Provavelmente você não sofrerá tanto quanto estes em sua vida, mas a Bíblia sempre mostra que não importava o sofrimento, Jesus Cristo continuava sendo o Senhor de tudo. Que esta palavra, nesta noite, console todos os seus pesares, todos os seus desânimos, toda a luta que você está passando atualmente, toda a dificuldade que você, ao vir no culto esta noite, está pedindo resposta a Deus. Eu não quero arrogar de maneira nenhuma a resposta para o seu sofrimento, para as suas dificuldades, mas eu quero dar a solução para eles. Você crê que Jesus Cristo é o Senhor de tudo. Aconteceu alguma coisa esta semana? Ele permitiu. Alguma coisa aconteceu que te marcou profundamente, negativamente na sua vida? Ele permitiu. Como é que vamos lidar com isso a partir de agora? É a nossa dificuldade. Mas nós não podemos negar que esta é a palavra que Deus enviou aos seus filhos. Jesus Cristo é o Senhor de tudo. No versículo 37 diz assim: vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou. Então Pedro, provavelmente vindo, andando com aqueles gentios de Jope até Cesareia, ele se inteira e entende que esses gentios já têm alguma noção de que alguma coisa na Judeia estava acontecendo. Então, quando Pedro vem, lembre-se que Pedro estava lá na casa de Simão. Simão libera Pedro com outros cristãos, mas esses cristãos e Pedro está indo para a casa de Cornélio com os enviados de Cornélio. Então já tem uma conversa aqui acontecendo. E aí João Batista, que era conhecido em toda a região, lembre-se, várias pessoas, até romanos, iam se batizar no batismo de João Batista. Essas pessoas já estavam sabendo que estava acontecendo alguma coisa. Alguma coisa está acontecendo aí.
Alguma coisa está acontecendo. E aí Pedro, inteirado disso, já começa o seu discurso mostrando que desde 3 anos atrás, talvez 5 ou 6 anos atrás, que essa história começou com quem? Com João Batista. E aí, no versículo 38, fala aqui, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Percebam que aqui, Pedro usa alguns termos muito específicos para a necessidade dessa mensagem. A palavra ungiu aqui é a mesma coisa que Pedro estivesse falando assim, porque Deus tornou Cristo Jesus de Nazaré. É como se Pedro estivesse falando assim, Deus tornou Messias, o Jesus de Nazaré. Todas as nossas dificuldades, na mente de Pedro, seria respondido no Messias. Então todo judeu espera o Messias. Todo judeu espera o Messias. Se ele espera Jesus Cristo, está esperando o Messias certo. Se ele espera outra pessoa, está esperando o Messias errado. Mas todo judeu espera o Messias. E aqui, Pedro está falando, Deus tornou Jesus o Messias. Mas que Jesus é esse? Jesus de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Se vem ou se não vem, não faz diferença. Mas por que não faz diferença? Porque esse Jesus de Nazaré foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Aleluia. Não importa, meus irmãos, de onde você veio. Não importa qual foi a situação onde você estava. Não importa a sua linhagem sanguínea. A pergunta que importa é: você já foi ungido com o Espírito Santo e poder? Porque a gente vai ver que essa promessa não é só para Jesus. Essa promessa aqui não é só para Jesus. Por isso que eu gostei muito do louvor do início aqui, que foi: quero fazer valer a tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu é o Senhor de tudo. Porque quando nós formos ungidos verdadeiramente com o Espírito Santo e com poder, aí sim nós conseguiremos fazer valer a palavra dele em nós. Então não importa se você é de Pirajuí, não importa se você é de Salvador, não importa se você é de Lins, de Marília, de qualquer outro lugar. O que importa, e é por isso que é importante Pedro falando isso, não importa que Jesus veio de Nazaré, o importante é que ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. E ele foi ungido para quê? Para fazer todo tipo de bem, curando todo tipo de enfermidade, porque Deus estava com ele. Por isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Que maravilha. Por muito tempo no Brasil e na América Latina de modo geral, tinha uma teologia que é muito controversa, que chama teologia da libertação. E de modo geral diz que a gente tem um tipo de maldição hereditária, onde, de modo geral, diz mais do que isso, mas de modo geral, um dos pontos dele é que se o seu pai errou, se a sua mãe errou, se na sua vida você é filho de alguém que era de religião, que trabalhava com magia oculta, isso vai tocar em você. Talvez você acredite nisso, talvez você não acredite nisso. A questão aqui não é resolver isso. A questão é, depois que nós formos ungidos com o Espírito Santo e com poder, isso não tem mais nenhum tipo de eficácia. Se você crê, de alguma maneira, que existe um peso sobre a sua vida, o que te falta é Espírito Santo e poder. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer a obra do diabo. Então aqui Pedro está dizendo para aquele povo que Jesus de Nazaré, lembrem-se, existe um ditado que não pode vir nada de bom de Nazaré. E Jesus de Nazaré se tornou a obra de Deus na terra, desfazendo tudo o que Satanás queria fazer, porque recebeu o Espírito Santo e poder. Então, se Jesus, depois de operar, porque observe, para a gente entender aqui, isso aconteceu depois do batismo de João. Depois do batismo de João, Jesus recebeu o Espírito. Recebendo o Espírito Santo e poder, ele operou maravilhas, fazendo bem e desfazendo a obra de Satanás. O que Pedro está falando, e a gente já está trazendo para os nossos dias, é que para que a obra de Deus seja feita, é necessário
a unção do Espírito. Mas aqui Pedro ainda vai um pouco mais fundo no versículo 39, dizendo assim: e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, penduraram no madeiro, mas Deus ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Olha aqui, de novo, como a estrutura do discurso de Pedro coloca Jesus em uma situação não confortável. Primeiro, dá-se evidência que Jesus é o Jesus de Nazaré. Primeiro, essa evidência. Depois da evidência, é que depois de tudo isso, depois de ser comprovadamente a obra de Deus na terra, depois de tudo isso, o que é visto é que ele foi pendurado no madeiro e morto. Meu Deus, que escândalo é esse? Que Deus é esse que vocês escolheram crer? Que Deus é esse que vocês aqui de Pirajuí escolheram crer? Olha, mas que Deus fraco. Olha que Deus fraco. Ele vem para morrer no madeiro. Quem aqui acha que é sinal de força a morte no madeiro? Quem aqui acha que é sinal de vitória a morte no madeiro? Eu e você aceitamos que essa morte é morte de vitória porque foi pregado muitas vezes no púlpito. Você aceita isso, provavelmente, não porque você ponderou bastante e depois de ponderar bastante falou, não, é uma vitória. Não, você aceita que é uma vitória porque falaram que é uma vitória. Mas depois pondere, que vitória há em morrer no madeiro? Se você sabe responder, glória a Deus. Glória a Deus porque você está muito perto da verdade do Evangelho. Porque a grande verdade do Evangelho é que a vitória de Jesus foi ele ter sido pendurado no madeiro. Mas isso não é bom de pregar, sabe por quê? Porque isso não concorda com os anseios do meu e do seu coração. Afinal, quem aqui gosta de ser humilhado? Afinal, quem aqui gosta de ser o preço pago pelo pecado do outro? Muito pelo contrário, quando você é acusado por alguma coisa que você não fez, o que é que você fala? Não, não fui eu não, foi tal pessoa. Jesus foi acusado por uma coisa que ele não fez, o que ele falou? Tudo bem, eu aceito. Então aqui está gritante que esse Deus que está sendo pregado para os romanos não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o que eles acham de Deus. Olhe, vocês talvez pensem que Deus é como Hércules, um Deus grego, que vai lá, fortão, esbelto, provavelmente se relaciona com várias mulheres. Talvez você pense, ele falando ali, né, nesse meio discurso, que Deus é como Zeus, um tirano que está sentado lá, emitindo juízos do seu trono, que quando quer desce na terra para se relacionar com mulheres. Talvez você pense que Deus é como Hermes, que tem asas na sua perna e voa para onde ele quer, fica perto do sol e volta, mensageiro dos deuses. Mas o Deus que me mandou aqui pregar para você foi um Deus que morreu no madeiro. Que escândalo. Que escândalo para nós. Que a vitória do nosso Deus é no ato que nós mais negamos de fazer, e é a humilhação. Porque se você for a pessoa que levantar aqui a mão e dizer, eu gosto de ser humilhado, no mínimo eu vou te chamar de mentiroso. Mas você pode estar falando a verdade, eu vou sair culpado por causa disso. Mas quem é que gosta de ser humilhado? Quem é que gosta de ser acusado de uma coisa que não fez? Quem é que gosta de sofrer o dano pelo pecado do outro? Quem aqui gosta de amar quem faz mal? Porque você podia dar sua vida por alguém que você ama, mas você daria sua vida por alguém que você não ama? Então é esse o Deus escandaloso que está sendo pregado para os romanos nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, não sei quando foi pregado isso aqui, o momento do dia. Mas esse Deus que foi ungido com o Espírito Santo e poder, andou na terra fazendo bem e operando maravilhas, desfazendo a obra do diabo. Depois de morrer, ele foi ressuscitado ao terceiro dia. Aleluia. Irmãos, e aqui é a vitória para nós. Porque enquanto a vitória de Jesus foi a cruz, porque qual seria a derrota de Jesus se no Getsemane, depois que ele orasse, afasta de mim esse cálice, e o pai falasse, não posso afastar, ele fala, você não afasta, eu também não quero. Aí seria a derrota de Jesus. Mas ele seguiu como cordeiro mudo a matadouro,
nas mãos dos seus tosquiadores, pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pendurado em um madeiro, em total desolação, em total escárnio, com total vergonha sobre ele, tendo sido cuspido, tendo sido espancado, tendo sido lançado nos mais profundos argures, nas mais profundas dores. Isso é a vitória de Jesus. Mas nós não vamos querer viver isso. O que é que nós queremos viver? A ressurreição no terceiro dia. E aqui, irmãos, o evangelho se torna o grito de Deus para os nossos ouvidos surdos. Porque enquanto nós queremos a vitória desta terra, enquanto nós queremos as benesses desta terra, enquanto nós queremos ser reconhecidos pelo nosso trabalho, enquanto nós queremos parecer melhores, enquanto nós queremos ter as coisas boas deste mundo, o filho dele, ao vir para a terra, venceu sendo humilhado. E aí Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome que está acima de todo outro nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor de tudo, para a glória de Deus Pai. Aleluia, aleluia. Esse é o nosso o Deus que a si mesmo se humilhou. Está sendo agora exposto para Roma. E quem é Roma? Roma é o império que manda em tudo. Roma é a dona do exército, que resolve as coisas através da espada. Quem é Roma? Roma é o país, ou melhor, é o império, né? Falando melhor, porque Roma não é um país. É o império que subjuga todas as outras nações. Será que você, romano, que vai e saqueia as cidades pobres, que coloca o seu nome na cidade que você não fundou, você vai querer seguir esse Deus? O Deus que a vitória dele foi ser pendurado numa cruz, aguardando a ressurreição no terceiro dia? Talvez você não queira. E aí, no versículo 41, diz assim, que ele não apareceu não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. A palavra da vida, na qual apalpamos, na qual pegamos, na qual juntos comemos, é esse homem, agora ressuscitado, que eu estou apresentando a vocês. Então os romanos agora estão perante a uma loucura. Os romanos estão agora perante a uma loucura. E que loucura é essa? Imagine que você é de uma religião onde os deuses são todos maravilhosos. Se você for para a história, você vai ver que eles são desenhados de maneira lindas, musculosas, esbeltas, mostrando força. E agora, o que eu estou sendo convidado a crer como Deus é de um Deus que depois de ser morto pelo povo, volta para comer com eles. É esse Deus que você quer? É esse Deus que você quer mesmo? Que depois de ser esquecido pelos seus discípulos, depois de estar na cruz e todos fugirem, depois de ver que estava sozinho na crucificação, ele volta e come com estes. É esse Deus que você quer? Você quer seguir esse Deus mesmo? Porque talvez o Deus que você quer seguir, o Deus que a gente quer seguir é aquele Deus que virá nos últimos tempos, no seu cavalo branco, junto com seus anjos, para nos levar para a glória. Maravilha, e é verdade. Mas é só isso mesmo que é esse Deus? Porque esse Deus em carne, ele não veio em glória. Quando ele estava como eu e você estamos, ele não estava de maneira pomposa, de maneira brilhante, de maneira reluzente, ele estava de maneira humilhada. E é esse Deus que está sendo apresentado para Cornélio, um centurião da corte italiana. Um homem que aqui está representando a própria Roma. E Pedro está levando o evangelho dentro da casa desta pessoa. Agora imagine Pedro, um judeu,
totalmente preconceituoso, olhando para Roma, olhando para os romanos, que demonstra um império poderoso, que subjuga os seus inimigos, tendo que pregar que o Deus que ele está pregando agora é um Deus que se humilhou e voltou para comer com aqueles que o negou. Aí no versículo 42 fala, depois de comermos com Jesus, sabe o que ele pediu? Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhas que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Lá em Mateus 28 está escrito, porque toda autoridade me foi dada, portanto ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí, se você pensar bem, olha o que está escrito lá, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não está escrito assim lá? O que é que os judeus entenderam? Ide por todo mundo e pregai o evangelho para os judeus. Foi isso que Pedro, Tiago e João entendeu até aqui. Até aqui, até Deus ter que vir falar com Pedro. Pedro, a missão é além. Pedro, a missão vai mais longe. O que ele tinha entendido é, Jesus é Deus, é juiz entre os vivos e os mortos. Toda a autoridade foi dada a ele. Então agora eu preciso ir e anunciar aos judeus que o Messias veio. Foi isso que Pedro entendeu. Foi isso que os judeus entenderam. E muitas vezes é isso que eu e você entendemos. Nós não entendemos que esse evangelho é poder para trazer salvação a todo aquele que crê. E por isso nos vergonha de abrir a boca e evangelizar alguém. E aí você ter evangelizado, é que eu tenho vergonha, missionário. Não estou falando de maneira jocosa. Me perdoe se pareceu. Me perdoe se pareceu de maneira jocosa. Só estou dizendo que não há espaço para nós não abrirmos a nossa boca e anunciar o evangelho para toda a criatura, porque isso estava acontecendo com Pedro. Ele estava sendo seletivo com quem ele queria pregar, mas ele acaba de dizer que depois de comer e beber com Jesus, a ordenança de Jesus foi, vai e pregue ao povo. E que povo é esse? De todas as nações. Então, você está pregando o evangelho para o seu filho? Maravilha, continue pregando. Está pregando o evangelho para a sua família? Maravilha, continue pregando. Mas não pare aí. Pregue o evangelho para todos, porque toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo. Se você colocar os seus olhos no futuro, você verá que quando Deus olhar para o passado, Ele vai olhar para a sua vida e vai perguntar, quanto tempo da sua vida você gastou falando do meu filho? Quanto tempo da sua vida você gastou anunciando o evangelho? Quanto tempo da sua vida você gastou indo por todo mundo pregando o evangelho? E se a sua resposta for, eu ia para o culto aos domingos, não me parece que você arrancará sorrisos e elogios do nosso. Não me parece. Não estou dizendo que não arrancará. No versículo 43 diz, dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todos os que nele crê, recebe remissão dos pecados. Aí agora é a maravilha do evangelho. A humilhação dele não foi em vão. A morte dele não foi em vão. A glorificação dele não foi em vão. Para que tudo isso aconteceu? Para que nós recebêssemos a remissão dos nossos pecados. E aqui olha que gritante é a disparidade entre o Deus apresentado por Pedro e o Deus dos romanos. O Deus de vocês quer castigar vocês. O Deus de vocês quer julgar vocês. O Deus de vocês quer fazer com que vocês paguem cada vez mais tributo. Quer que você mate animais, tome banho de sangue, para fazer referência a alguns rituais romanos. Mas o nosso Deus não quer nada disso. Esse Deus que eu estou apresentando a vocês não quer nada disso. É tão louco o Deus que eu estou apresentando a vocês, é tão fora da sua cabeça, é tão coisa nova, coisa que você nunca escutou falar, que a única coisa que Ele quer é que você creia nele. Meu Deus do céu, que Deus é esse que eu e você servimos? Agora, se o Deus pedisse para você matar um boi, talvez você matasse. Se Deus pedisse para você matar um morcego, talvez você matasse.
Se Deus pedisse para você comprar um carro e dar para um pobre, talvez você se esforçasse pela sua salvação, compraria um carro e daria para o pobre pela sua salvação. Mas ele não pediu nada disso, ele só pediu que você creia. Aleluia. Irmãos, e no versículo 44 é interessante que eles entenderam o evangelho, porque enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Observe como esse discurso aqui engloba várias verdades bíblicas. E agora Pedro, depois de pregar o evangelho, percebe que aqueles romanos entenderam a mensagem. Então aqueles romanos agora, que enquanto ouvia a mensagem, o Espírito Santo caiu sobre todos eles, Pedro começa a perceber que Deus está nesse negócio. E que negócio é esse de fazer o nome do seu filho conhecido? Vamos voltar no versículo 43, só para vocês entenderem qual foi o gancho para o Espírito Santo aparecer. Então, até então, Pedro estava falando da obra vicária de Jesus Cristo, de como Jesus começou a pregar, do que Jesus fez, como foi que ele ordenou. Mas quando Pedro vai no versículo 43, fala dele, todos os profetas, dele quem? Jesus Cristo. Todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. O Espírito Santo fala, é agora. É agora que eu entro para brilhar. Aonde é que o Espírito Santo vai brilhar? Quando nós cremos que a morte de Jesus Cristo nos redime, faz a remissão de todos os nossos pecados. Porque sangue de touro e sangue de boi nunca remiu pecado. No versículo 45 fala, e os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Então observe, lá no versículo 33, lá no versículo 34, Pedro fala, então Pedro começou a falar, e ele disse, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pedro chega, começa o discurso dizendo, olha meus irmãos, estou na casa de vocês sabem que não é normal um judeu entrar na casa de um gentio, mas eu reconheço por verdade que Deus não trata ninguém com parcialidade. Aí agora, que o Espírito Santo cai sobre os gentios, o texto vai dizer que os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Então, pelo que parece, só Pedro tinha entendido. Só Pedro tinha entendido que Deus não tratava ninguém com acepção. Aí, quando Deus prova que ele não trata ninguém com acepção, o povo fala, é verdade, ele não trata ninguém com acepção. É verdade, eles também têm o Espírito Santo. Meu Deus, que gritante para nós. Você pode se achar um pouco mais pentecostal. Aí vai ter um irmão que não é tão pentecostal e você fala assim, não vejo Deus ali. Mas você pode ser uma pessoa não tão pentecostal e você vê um irmão muito pentecostal e você fala, não vejo Deus ali. Talvez você tenha alguém que crê na Bíblia de uma maneira totalmente distante da maneira que você crê. Ele acredita que vai passar na grande tribulação. Você acredita que não vai passar na grande tribulação. Você olha para aquilo e fala, não vejo Deus ali. Talvez essa pessoa creia que o batismo tem que ser por imersão. Outra pessoa vai crer que vão te batizar só jogando água na cara. Aí você vai olhar para essa pessoa e falar assim, não vejo Deus ali. Talvez alguém se relacione com Deus cantando louvores o dia todo. Não abre a Bíblia, mas canta louvor o dia todo. Já você não canta um louvor, mas lê a Bíblia todo dia. Aí um olha para o outro e fala, não vejo Deus ali. Será que isso acontece entre nós? Será que quando tem um irmão que está rodando ali assim, você fala, não vejo Deus ali. Agora, será que quando tem um irmão que nunca falou em línguas, que sabe a Bíblia de cabo a rabo, que não dá valor para nenhum tipo de heresia, aí você fala, rapaz, a letra mata. Não vejo Deus ali. Então nós, assim como os judeus, temos todos esses preconceitos.
E nós arrogamos o conhecimento bíblico para manter o nosso preconceito. Então, se você não é tão pentecostal, você olha para aquele cara que está rodando, falando em língua, tirando a ordem do culto. Aí você talvez seja a pessoa que é mais movida no dom do Espírito, vê aquela pessoa que não fala em línguas, gosta de ler a Bíblia, fica ali só na letrinha. Então, ou você entende que Deus não faz acepção de pessoas, ou você vai cair no erro de Pedro e de seus amigos. Uma coisa que eu aprendi, eu gostaria de falar para os irmãos é: não se coloque entre a adoração do homem e Deus. Não importa quem seja. Talvez ele seja... Dá vontade de falar o nome das religiões aqui, mas eu não posso. Talvez ele seja daquela Bíblia de capa cinza. Talvez ele seja daquela igreja que foi recebido por anjos. Talvez eles creiam em Jesus como apenas homem. Talvez ele creia em Jesus como apenas Deus. No que diz respeito a você, pregue a palavra. Mas no que diz respeito a ele, Deus, se cale. E por que se cale, meus irmãos? De maneira nenhuma eu quero que você aceite heresia, pelo amor de Deus. Longe de mim que você aceite as pessoas de capa cinza na sua casa e dê ouvido a eles. Longe de mim. Mas você não pode se colocar entre ele e Deus. Se ele está buscando a Deus, o que você precisa fazer é pregar a palavra. Agora dizer que Deus não vai salvar, dizer que ele não está recebendo nada de Deus, dizer que Deus não está cuidando dele, cuidado para não ir além do que o texto da Bíblia está indo. E olhe que eu estou afirmando categoricamente. Não estou falando para você aceitar heresias. Não estou falando para você aceitar a teologia deles. Não estou falando para que vocês aceitem ele dentro da sua casa para levar estudo. O que eu estou dizendo é que você não tem o direito de se pôr entre ele e Deus. Porque os judeus achavam que tinha de se pôr entre os gentios e Deus. E aí Deus prova: quem crê não precisa ter sangue. Não precisa ter curso de teologia. Não precisa congregar em uma placa específica. Não precisa ser evangélico. Não precisa ser protestante. Não precisa seguir as doutrinas ortodoxas que você concorda. O que ele precisa fazer é crer que o Filho de Deus andou nesta terra, morreu pelos pecados dele e vai voltar para salvá-lo. É isso que ele precisa crer. Daí para frente é estudo bíblico. Daí para frente é discipulado. Daí para frente é melhorar o acesso à vida abundante. Mas para a salvação, para a manifestação do Espírito, é todo aquele que crê no seu nome recebe remissão de pecados. E só para não ficar ponta solta, porque eu sei que o que eu estou falando aqui anda em caminhos muito tortuosos, quem crê em Cristo obedece os seus mandamentos. Então, talvez, quando eu digo que você não pode se colocar na adoração do outro, não pense que eu estou dizendo que essa pessoa está salva. Estou dizendo que você não tem o direito de se pôr entre o homem e Deus. Porque a única pessoa que faz mediação entre o homem e Deus é Jesus Cristo, homem. Não é você. No versículo 47, no versículo 46, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse, eles ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então aqui, meus irmãos, acontece o Pentecostes do gentio. Você já tinha escutado falar do Pentecoste, Atos capítulo 2. Então estavam reunidos no cenáculo, veio sobre eles um vento, um som parecendo um vento como impetuoso, e sobre eles tinham língua de fogo e falavam em línguas. Aqui está acontecendo um Pentecostes dos gentios. Estavam eles em Cesareia, e depois de ouvir a palavra do apóstolo, eles começaram a se alegrar em Deus e falar em línguas. Observe que Deus preparou um Pentecoste também para os gentios. E aonde foi que esse Pentecoste aconteceu? Na casa de um italiano, na casa de um romano. Que gritante para os judeus que o dom de Deus, Espírito Santo, que habitava sobre o rei Davi, veio agora na casa onde tem um monte de impuro. Aí Pedro fala, será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados
que assim como nós recebemos o Espírito Santo, olha como o preconceito ainda está no coração de alguma maneira. Ele fala assim, olha, a gente sabe que é estranho o que a gente vai fazer aqui. Olha, até então, a gente só batizou judeu. E por que a gente só batizou judeu? Porque a gente tinha entendido que a mensagem tinha que ser pregada para os judeus. Mas agora aconteceu uma coisa estranha aqui. O mesmo dom que aconteceu lá em Atos 2, ele não falou isso, mas vocês entendem? Em Atos 2, aconteceu aqui. E agora que aconteceu isso, quem sou eu para não batizar esse povo? Irmãos, eu tenho pouco tempo para pregar esse texto e já estou acabando. Imagine se nós fôssemos assim. Depois que Deus mostra que Ele está certo, a gente muda de opinião. Porque normalmente não somos assim. Normalmente Deus está falando assim, não vai por aí. Aí você fala, mas eu quero. Não, mas esse caminho aí não é bom. Mas eu quero. Mas assim, ó, você sabe, você já foi aí por esse caminho algumas vezes, você sempre quebrou a cara. Dessa vez vai ser diferente, Deus. Só que aqui não, aqui Pedro entende logo. Rapaz, não posso tratar com parcialidade quem Deus chamou de amigo. E aí o texto finaliza dizendo, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com ele por alguns dias. Aqui tem uma informação maravilhosa, é que Pedro mesmo não batizou os romanos, os gentios. Quando você vai lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, Paulo fala, eu louvo porque eu não batizei vocês, a não ser a casa de Gaio, e se não me falha a memória, a casa de Estéfanas. Paulo fala. Então os apóstolos não batizavam. E por quê? Porque a igreja, ela foi feita para que membro gere membro. Ovelha gere ovelha. Claro que depois que a gente organiza, a gente coloca as nossas impressões e opiniões. Então, depois que se viu que batizar de qualquer jeito dava muito problema, o que foi que a igreja fez? Vamos organizar isso. Tudo bem. Mas os apóstolos, essa não era a prática dos apóstolos. A prática dos apóstolos era mais ou menos como aconteceu com Filipe. Filipe estava indo com o eunuco, passou ali por um lugar onde tinha água, ele era evangelista. Observe, ele não era apóstolo, ele era evangelista, servia a mesa, ele era um diácono. Fala, rapaz, eu creio que esse é o Filho de Deus. O que me impede de batizar? Você crê que esse é o Filho de Deus? Creio, nada te impede de batizar. Filipe vai e faz o quê? Batiza o eunuco. Jesus mesmo não batizava ninguém. Quando o evangelho está crescendo em Samaria, que desce Pedro e João, ele não desce para batizar ninguém, ele desce para impor as mãos. Porque a igreja como corpo, impõe as mãos. Mas quem gera a ovelha é ovelha. O que isso quer dizer? Não pode se esperar que o líder gere ovelha. Quando o líder gera ovelha, ele está sendo ovelha, porque todo líder devia ser uma ovelha. Então, quando o líder gera uma ovelha, ele está sendo ovelha gerando ovelha. Então, não está sobre o líder, e de maneira nenhuma estou me isentando aqui, pelo amor de Deus. Gerar ovelhas está sobre cada um de nós. Desde a nossa irmã Hilda ali, desde a irmã Hilda, até, cadê o Barnabé e a filha do casal aqui? Até a menorzinha, nós que geramos ovelhas. E aí, por que é importante falar isso? Já estou finalizando, meus irmãos. Porque Pedro, ele mesmo não batizou. Lembrando, já falei isso até quando eu preguei lá em Filipe, que a igreja percebeu que esse método gerava alguns tipos de conflitos e a igreja organizou isso. Mas essa não era a prática dos apóstolos. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. E para finalizar, Pedro se convence que não há problema de, olha, até ontem, eu estava na casa de Simão Curtidor. Ele não era judeu, ele era judeu, mas era uma pessoa continuamente impura. Hoje eu vou dormir na casa de um gentio. Não posso dizer que tem, mas provavelmente devia ter imagem na casa desse romano, porque ele é um oficial de alta patente. Não posso dizer que tem. Não, se você pensar que tem, você tem essa liberdade, mas você não pode afirmar que tinha. Mas é provável que tivesse. Agora Pedro vai passar alguns dias nesta casa. Que mudança aconteceu no coração desse jovem? A pergunta é, a Bíblia, a experiência com Deus, o Espírito Santo, o relacionamento com a igreja, tem mudado o seu coração? Ou você é a mesma pessoa de 5 anos atrás?
Talvez você já passou no evangelho tanto tempo que você acha que já descobriu como viver a vida cristã. E o que é que tem de novo? É só esperar Jesus agora aqui na igreja. Talvez você não está crescendo mais porque você já leu a Bíblia, já entendeu o que tem para entender. Talvez você já chegou numa idade que nada mais te é ensinável. Ainda mais alguém que não é, ainda mais um leigo na palavra de Deus. Como é que um leigo vai te ensinar alguma coisa na palavra de Deus? Se você permanece assim, você não vai crescer. Mas Pedro, com muita humildade, fica alguns dias. Eu te convido, eu te conclamo no sentido de prestem atenção nesse meu convite. Cresçam na presença. Nesta pregação, percebemos que Jesus Cristo é o Senhor de tudo. Nesta pregação, percebemos que esse Deus, que é Senhor de tudo, veio totalmente humilhado. Nos ensinou a viver totalmente humilhado. E depois ele veio quebrar todo tipo de preconceito. Diz o livro de Efésios que ele quebrou o muro de inimizade que separava os judeus entre os gentios. E depois que tudo isso brotar no seu coração, lembre-se, você ainda não sabe. Tem muita coisa para você aprender. Seja humilde. Se submeta à palavra de Deus. Se submeta ao Espírito Santo. Se submeta ao conhecimento que Deus tem para você. E se você vai fazer isso, com certeza, o senhorio de Jesus vai chegar muito mais longe. E poderemos cantar, quero fazer valer a tua palavra, para que o mundo saiba que tu é o Senhor. Fiquemos de pé. Vamos orar a Deus. E especialmente hoje, eu quero que você perceba que a remissão dos seus pecados não é porque você vem para a igreja. A remissão dos seus pecados não é porque você faz o certo, porque você não faz. A remissão dos seus pecados não é porque você faz boas obras. Não é por isso. A remissão dos seus pecados é porque você crê que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. E a Bíblia fala que aqueles que creem no seu nome obedecem os seus mandamentos. Não são os mandamentos que vão te salvar, é a crença. Mas para provar que você crê, você precisa obedecer. Eu quero te convidar esta noite a fazer esta reflexão, se você tem crido fortemente que Jesus Cristo é o Senhor. E como isso tem mudado a sua vida. Questione-se, como o fato de Jesus Cristo ser o Senhor tem mudado a minha vida. Porque talvez você esteja se relacionando com Jesus, mas Ele não tem mudado a sua vida. O convite para essa noite é para que você esteja aceitando toda a mudança real que Deus quer fazer no seu coração. Senhor, nós como igreja somos tolos, nós somos turrões, nós somos ignorantes, nós não temos muitas qualidades a qual apresentar a Ti. Afinal, o que diremos para o melhor dos melhores? O que colocaremos perante a Ti que fará o Senhor acreditar que somos bons? Porque se colocarmos nossa inteligência, o Senhor é mais sábio. Se colocar nossa experiência, o Senhor é mais experiente. Se colocar nossa santidade, o Senhor é mais santo. Se colocarmos, meu Pai, qualquer coisa que poderíamos, com total jactância, nos orgulhar, para o Senhor é nada. Mas o Senhor se colocou perante a nós como o cordeiro que foi morto, preparado como uma mesa. E nós agora podemos nos alimentar da carne e do sangue de Jesus. Nos ajuda a viver conforme esta carne, porque ninguém alcançará a salvação se não comer a carne nem beber o sangue. Ó Santo de Israel,
o esperado das nações, o Santo dos santos, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Senhor tem nos convidado a ter uma vida totalmente entregue a Ti. Então por isso hoje, como igreja, nós clamamos a Ti, nos ajuda a Te servir de maneira integral, inteiramente a Ti seremos adoradores. Nós queremos como povo selar uma aliança contigo essa noite, que nós seremos aquilo que o Senhor tem nos convidado para ser. Como povo nós selamos esta noite que a vida do Senhor que habita em nós será honrada pela nossa vida, que o Espírito do Senhor que habita em nós será honrado pelo nosso Espírito. Então eu te oro que o Senhor nos dê força para seguirmos fiéis em toda a palavra que sai da sua boca, em nome de Jesus.